Uma das maiores ilusões entre os empresários, a meu ver, é acreditarem que precisam estar constantemente a inovar e não simplesmente fazer o básico bem feito. Se tu não me conheces, meu nome é Públio Silva, sou o CEO da Scalabs, somos uma empresa de consultoria de vendas B2B e no ano passado atingimos mais de 2 milhões em vendas. Eu estou a gravar este vídeo porque este é um dos erros que eu cometi, espero te ajudar. Existem dois momentos na vida do negócio que são extremamente importantes. Numa fase inicial em que tu estás a começar um negócio e tu não sabes o que é que estás a fazer, não sabes qual é que é a tua oferta, não sabes para quem é que vais vender, estás a tentar encontrar o que é que tu realmente vais fazer e como é que vais servir o mercado. E nesse momento eu concordo 100% que há que estar constantemente a inovar e a tentar coisas diferentes, porque tu queres perceber aquilo que funciona para ti. Dito isso, muitos empresários, a meu ver, e eu próprio cometi esse erro, achei que tinha de estar constantemente a inovar, a tentar coisas diferentes. Mas depois de eu ultrapassar esta primeira fase, que é de validar a minha oferta, o meu produto no mercado, eu entro na fase de fazer o básico bem feito. Na segunda fase, eu só tenho que fazer o que já está a funcionar, mas muitíssimo melhor. Eu não tenho que estar constantemente à procura de uma nova ideia, de um novo produto, de um novo serviço. Eu tenho que pegar naquilo que eu tenho e fazer o básico bem feito. Encontrar leads, dar follow-up às minhas leads, ter um bom script, usar o CRM, dar uma boa entrega de serviço. E isso só acontece quando tu fazes o básico bem feito sobre longos períodos de tempo. Para explicar isto de uma melhor maneira, pensa como uma sopa. Eu nunca fiz uma sopa na minha vida, mas uma sopa tem uma fórmula, tem uma receita. Então, numa fase inicial do teu negócio, tu és o chefe da culinária e estás a testar diferentes produtos, a ver qual é que são os produtos, em que quantidade para encontrares a sopa. No momento que tu encontras a quantidade, por isso a fórmula, a receita para a sopa, tu aí não vais tentar encontrar uma nova fórmula. Tu aí, a meu ver, o que deves fazer é melhorar a fórmula que tu já tens. Por isso já percebeste que aqueles condimentos naquelas quantidades mais ou menos que resulta. A partir de agora é só limar o que tu já tens. Um bocadinho mais daqui, um bocadinho mais dali. Porquê? O custo de oportunidade é muito alto. Tu deixas de ter uma coisa que funciona para tentar algo que tu não sabes que funciona. Então, quando já tens a fórmula, ou a receita, neste caso, da sopa, não tentes fazer um prato diferente, melhora só a sopa que tu já tens. Outra vez, eu nunca cozinhei uma sopa, mas acredito que é assim que se faz, com uma receita. Deixa-me dar-te outro exemplo muito perto de mim. Então, eu tenho um amigo, empresário, que começou a empresa há cerca de 2 anos. Na altura, quando ele começou a empresa, ele começou a ter as suas primeiras faturações, atingiu as primeiras dezenas de milhares de faturação, mas ele nunca estava satisfeito, o que é normal. O que acontecia é que ele achava sempre que tinha que mudar a oferta não era boa o suficiente, o mercado não era bom o suficiente, depois tinha que trabalhar com os Estados Unidos e ainda estava constantemente a saltar de ideia para ideia para ideia. Passado 2 anos, eu estive com ele recentemente, estivemos numa call e tivemos a analisar o que é que ele fez nestes 2 anos e o que é que a Scalabs fez nestes 2 anos. E a verdade é que a Scalabs produziu resultados muitíssimo superiores ao que o negócio dele produziu. E nós vimos que a grande diferença é que enquanto ele andou 2 anos a tentar e mesmo quando pegava numa oferta que funcionava, ele achava que a oferta não era boa o suficiente, então tinha que encontrar alguma coisa muitíssimo melhor e andava sempre a saltar. Eu com a Scalabs e com a minha equipa peguei numa coisa que eu já sabia que funcionava, que era montar e reestruturar departamentos comerciais dentro dos meus clientes e tentei só melhorar. Ter uma melhor entrega, medir melhor o meu NPS, fazer as pequenas coisas chatas, fazer o básico bem feito, dar follow-up às minhas leads, garantir que elas não ficam esquecidas, perceber tudo aquilo que eu estou a fazer errado com os meus clientes, pedir-lhes feedback e melhorar. E ao final destes 2 anos, nós produzimos resultados, tanto financeiros como em termos de entrega, muito superiores a este meu amigo. E então, aqui o que acontece é a metodologia de inovar contra fazer o básico bem feito. Isto é o que eu acredito, porque grande parte dos negócios não são a Uber, não estás a desenvolver o ChatGPT, não precisas estar na crista da inovação, porque antes do facto de não inovar ser um problema, tu vais ter outros problemas maiores. Por isso, tu estás aqui
E o problema de falta de inovação vai-te chegar daqui a um ano. Mas tu, para chegares lá e para aquilo ser o teu próximo problema, tu vais ter muitos problemas pelo caminho. E o problema maior é que possivelmente o que tu estás a entregar não tem qualidade, os teus clientes não estão satisfeitos, não estão a contratar, não te estão a comprar com mais frequência. Então, sim, falta de inovação pode ser um problema, mas não é o problema principal. Não é o problema que tu tens que resolver neste preciso momento. Não é o problema que tu tens que te preocupar. Eu preocupo-me em resolver o problema que está à minha frente, não o que vai acontecer daqui a um ano. Porque para eu chegar lá a um ano, tenho que resolver a próxima peça dos meus problemas. Não, se eu puxar a mim, eu sofri disto e eu não quero que tu faças os mesmos erros do que eu. No início da minha vida empresarial, eu achava que tinha que sempre estar a encontrar a nova coisa. E eu comecei a ter a dopamina apenas quando tinha novas coisas. Mesmo dentro da Scale-Labs, numa fase inicial, um novo produto, uma nova ideia, uma nova contratação. E então eu tinha picos de dopamina. Porquê? Porque é quase como começar um relacionamento. Quando tu começas um relacionamento, as coisas novas são todas exciting. Por isso aqui está o teu baseline e depois tu estavas a ter... Por isso aqui está o meu baseline e depois eu estava a ter picos de dopamina. E eu fiquei preso nesses picos de dopamina e de querê-los, até que eu percebi há cerca de um ano atrás que eu tenho que encontrar a minha dopamina a fazer o básico bem feito. Eu tenho que encontrar o que me deixa exciting, o que me deixa entusiasmado dentro do aborrecido. Hoje, como CEO de uma equipa, de uma empresa de 23 pessoas, eu faço o trabalho aborrecido, eu faço o mesmo trabalho virtualmente todos os dias. Porquê? Porque é o básico bem feito. E eu aprendi a encontrar as minhas vitórias nas pequenas coisas. Exemplo, enquanto eu antes tinha a dopamina da área comercial, fechar, e sempre que fechava um cliente, não faz inicial, eu era o comercial, dopamina. Hoje em dia, a minha dopamina vem de conseguir que os nossos comerciais atinjam os resultados deles com os sistemas que nós montamos, com os scripts que nós montamos, com as metodologias de follow-up que nós montamos. Então, isso é o que realmente vai fazer a empresa andar para a frente. Não é eu estar constantemente a querer picos de dopamina de coisas novas. Então, eu tive que me educar a mim mesmo como CEO para não procurar estas dopaminas e encontrar felicidade, fazer o trabalho aborrecido de forma consistente. E pensa, tu queres sempre uma nova coisa, mas quantas leads é que tu estás a receber? Estás a conseguir responder à tua lead nos primeiros 60 segundos? Estás a dar follow-up a todas as leads? Será que já tapaste os buracos todos que o teu produto ou serviço tem para te compensar entrares numa outra ideia? A resposta para mim é não. Eu ainda não tapei os buracos todos. Então ainda tenho um retorno muito alto de fazer o básico bem feito. Puxando há umas semanas atrás, eu tive uma reunião com o CEO da KW Portugal, o Marco, e eu fiz-lhe uma pergunta que foi, estávamos a discutir, tive uma excelente conversa e estávamos a discutir o que é que cada um fazia como CEO, e eu disse-lhe, olha, eu estou há mais de meio ano só a fazer mais do mesmo. E o Marco responde-me, olha, eu estou há 2 anos a fazer mais do que o mesmo. Então o que é que isso me ensinou? A KW, os números públicos é que faturam mais do que 70 milhões o ano passado. E o CEO da KW já sabe que tem uma fórmula para a sopa que funciona. Então ele não quer encontrar um novo produto, ele não quer encontrar uma nova sopa ou um novo prato principal, ele só quer melhorar o que ele tem. Porquê? Porque o custo-oportunidade é muito alto. Deixa-me explicar-te o custo-oportunidade. A Scale-Labs cresceu de 1 milhão para 2 milhões, por isso nós crescemos 100% de um ano para o outro. E eu acredito que este ano vamos conseguir voltar a crescer 100%. Para eu crescer 100%, eu só tenho que fazer mais do mesmo, mas melhor. Então, se eu parar o que estou a fazer e começar com uma nova ideia, essa nova ideia tem que garantidamente trazer muito mais do que 4 milhões. Porquê? Porque eu fui de 1 para 2 e sei como é que vou de 2 para 4. Então, porquê é que eu haveria de trocar um crescimento de 100% por outra coisa? Essa coisa tinha que me garantir um crescimento quase de 300% para me compensar, trocar o que eu já tenho por uma nova ideia. Então, na fase em que eu estou como CEO, na fase em que a empresa está, é não mudar, fazer mais e melhor
do mesmo. E a pergunta a seguir é: quando é que faz sentido, e eu fiz esta pergunta ao Mark também, que é: quando é que faz sentido tu deixares de fazer mais do mesmo? E a resposta é quando começas a ter diminishing returns. Por isso, quando tu deixas de crescer em modo foguetão e começas a diminuir os teus crescimentos ano após ano, sempre fazendo mais do mesmo, o mercado está-te a dizer que possivelmente tens que alterar alguma coisa. Mas enquanto estás a crescer 50% ao ano, 100% ao ano com a mesma solução, o custo de oportunidade é muito alto. Por isso, se eu acredito que vou sempre fazer mais do mesmo, não acredito. Acho que nos próximos anos irei fazer alterações mais radicais dentro da empresa. Mas neste momento, quando eu tenho uma fórmula que funciona, eu não tenho que alterar. Então, como é que eu faço para impedir, bloquear as novas ideias de entrarem na minha cabeça? Então, é assim que eu faço. Eu tenho um documento, quando eu abro o meu tab, está ali gravado nos meus favoritos, e chama-se 2080. E eu nesse documento deixo de forma muito clara escrita quais é que são as minhas prioridades para os próximos meses dentro do negócio. E então, eu todas as semanas olho para o que é que são as minhas prioridades e olho para o meu calendário e percebo se o que eu escrevi que são as minhas prioridades e o que é a minha alocação do tempo realmente condiz uma coisa com a outra. Porque eu posso dizer, a minha prioridade é melhorar a entrega do meu serviço, mas se olhar para o meu calendário e o meu calendário não tiver blocos em que eu estou realmente reunido com a minha equipa, reunido com a chefia intermédia, para trabalhar na entrega do serviço, eu estou só a apontar objetivos para nada. Porquê? Porque eu não estou a alocar os inputs para produzirem os outputs. Eu tenho este documento e todas as semanas eu preparo a minha semana e garanto que uma coisa está alinhada com a outra. Dito isso, eu tenho novas ideias diariamente. Aliás, eu tenho a certeza que os empresários não têm faltas de ideias. Tipo, o que não nos falta são ideias. Então, como é que eu consigo filtrar estas ideias? Eu tenho nesse mesmo documento uma coisa que chamam novas ideias e ideias malucas. E sempre que eu tenho uma nova ideia, ou uma ideia que eu considero maluca, eu anoto-a no meu documento. Estas ideias podem vir enquanto eu estou a trabalhar, podem vir que eu estou numa reunião com outras pessoas que já atingiram coisas que eu quero atingir, pode ser uma sugestão do membro da minha equipe, da minha chefia intermédia que me passa, mas eu escrevo-as ali. E todas as semanas, quando eu vou preparar a minha semana, eu olho para essas ideias. E sabes que mais? 90% das vezes eu apago-as só, porque eu percebo que elas não são assim tão boas. Então, naquele momento, a ideia pareceu-me incrível. Naquele momento eu achei que era top, era a melhor ideia. Tinha descoberto a pólvora, tinha descoberto o ouro, os diamantes. Hoje em dia já nem são os diamantes falsos, porque os diamantes já não são tão valiosos. Mas tinha descoberto, tu entendes, tinha descoberto uma coisa incrível. Mas passado uma semana, dando tempo e deixando refletir, eu disse... esta ideia não é assim tão boa, esta ideia não compensa ser executada. E o que é que isso me dá? Dá-me tempo para maturar a minha ideia. O que eu fazia anteriormente era, eu tinha uma ideia, ia à minha equipa e libertava essa ideia. Por isso eu ia todas as manhãs, ideias, eu libertava o meu rácio de ideias para ideias libertadas era 100%. Por isso, eu hoje tenho um rácio, ou tenho uma fórmula que eu analiso, que é o meu release rate, que é a minha taxa de libertação de ideias. O que é a minha taxa de libertação? Quantas ideias é que eu tenho e quão rápido é que eu consigo trazê-las? Enquanto numa fase inicial da empresa só queria novas ideias para testar, hoje em dia eu percebo com uma estrutura mais sólida, com 20 e poucas pessoas, com mais de 20 pessoas, que eu não posso só trazer novas ideias. Porquê? Porque vai ser tipo uma avalanche. Eles vão só ficar engolidos com as minhas novas ideias. Então eu escrevo as minhas ideias, e depois vejo qual é aqui a abertura para as trazer à minha chefia intermédia e depois ser aplicado. Então eu meço a minha taxa de libertação de ideias. E hoje eu posso dizer que se calhar consigo trazer 1 a 2 novas ideias por mês no máximo, enquanto antes fazia todos os dias. Porquê? Porque eu já sei o que é que precisa de funcionar e não vale a pena eu trazer uma excelente ideia enquanto o básico não está a ser bem feito. Então eu não posso estar a corrigir uma coisa dentro do meu negócio e depois dizer, enquanto estamos a corrigir isto, nova ideia. Isto é a avalanche. Então, como eu quero finalizar este vídeo é, fazer a mesma coisa todos os dias é super aborrecido. E nós, seres humanos, não gostamos de fazer este trabalho. Queremos sempre
coisas novas. Mas enquanto nós não entendermos que é nesse trabalho repetido diariamente que o petróleo acontece, que tu chegas ao ponto de sucesso, nós nunca chegamos lá. Enquanto andamos sempre em nova ideia, para nova ideia, para nova ideia, parece que estamos a fazer muita coisa, mas não estamos a fazer muita coisa. Estamos só a ter picos de dopamina. Então nós temos, por favor, não façam o mesmo erro que eu faço. Olhem para o vosso negócio, percebam aquilo que tem que ser feito e executem sobre isso. Não andem à procura de novas ideias. 90% das vezes nós não precisamos de novas ideias, só precisamos de executar melhor as ideias que já temos. Pronto, e é o que temos por hoje. Se acharam isto interessante, eu tenho o meu Spotify com mais de 200 episódios onde eu documento todos os meus problemas e aquilo que aplico e os sistemas dentro da minha empresa, desde o primeiro dia até agora, 2026. Por isso, obrigado e até já.